Minha noiva e os pais dela zombaram publicamente da minha falecida mãe no jantar pré-casamento. Então cancelei o casamento na frente de todos, sem pensar duas vezes. Tenho 33 anos e até recentemente estava noivo da Solange, uma mulher com quem eu sinceramente pensava que passaria o resto da minha vida. Conhecia-a há cerca de 6 anos, através de amigos em comum num churrasco. Ela tinha um sorriso lindo, era rápida com as piadas e simplesmente nos demos bem. Não pensei duas vezes quando decidi pedi-la em casamento há 1 ano. Parecia a hora certa, a pessoa certa. Na época, eu não estava apenas me casando com a Solange, eu também estava, de certa forma, me casando com a família dela. Os pais dela, Alberto e Regina, são o tipo de pessoas que adoram ser o centro das atenções. Eles são barulhentos, teimosos e sempre parecem ter um comentário sobre tudo. No começo, pensei que fosse apenas a personalidade deles, mas com o tempo, comecei a perceber como esse sentimento de superioridade se infiltrava em tudo o que faziam. Antes de mergulharmos no que aconteceu, deixe-me falar sobre a minha mãe. O nome dela era Sônia, e ela foi, sem dúvida, a melhor pessoa que já conheci. Ela faleceu há 2 anos, após lutar contra o câncer por 3 anos brutais. Vê-la enfrentar a doença e ainda encontrar maneiras de priorizar os outros foi uma experiência transformadora. Ela me ensinou muito sobre gentileza, generosidade e sobre defender o que é certo. Minha mãe não era apenas meu porto seguro. Ela era um salva-vidas para muitas pessoas. Tinha esse jeito de intervir e ajudar sem que os outros se sentissem envergonhados ou em dívida. Era como se simplesmente fizesse o que precisava ser feito, em silêncio. Isso incluía a família da Solange, Alberto e Regina. Devem muito a ela. Mas você não saberia disso pelo jeito como falam dela hoje. Quando apresentei Solange à minha mãe pela primeira vez, tudo correu bem. Minha mãe gostava da Solange. Ela me disse isso, e Solange pareceu gostar também. Mas, à medida que as coisas foram ficando mais sérias, ficou óbvio que Solange não se dava tão bem com minha mãe. Não era nada exagerado, apenas pequenos comentários aqui e ali, como o fato de Solange chamá-la de excessivamente envolvida ou um pouco ansiosa demais para ajudar. Isso me incomodava, mas imaginei que fosse só nervosismo ou que ela estava tentando se adaptar à nova família. A questão é que minha mãe fez muito pela família da Solange. Anos atrás, quando o restaurante deles estava prestes a fechar, minha mãe foi fiadora de um empréstimo para ajudá-los. Ninguém mais correria esse risco, mas ela acreditava neles. Ela até os ajudou a organizar as finanças e a montar um plano para tornar o negócio lucrativo novamente. E funcionou. O restaurante sobreviveu, e Alberto e Regina conseguiram manter seu sustento. Mas não parou por aí. Quando o forno industrial do restaurante quebrou e eles não tinham dinheiro para substituí-lo, minha mãe pagou tudo à vista, porque não queria que eles perdessem o negócio. Ela nunca pediu o dinheiro de volta, embora pudesse tê-lo usado para suas próprias contas médicas mais tarde. Era exatamente assim que ela era, e havia o irmão mais velho da Solange, Fred. Ele estava com dificuldades para terminar a faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do último semestre. Minha mãe interveio e cobriu os custos, para que ele não tivesse que trancar os estudos ou se endividar. Ela dizia: educação é algo que ninguém pode tirar de você. Não era só dinheiro que ela dava, era tempo e energia. Quando era preciso. Ela passava horas ajudando a família da Solange com tudo, desde dicas de contabilidade até cuidar dos filhos do Fred, para que ele pudesse se concentrar nos estudos. E deixa eu te contar. Nenhuma vez Alberto, Regina ou Fred agradeceram a ela de verdade. Claro, eles agradeceram de passagem, mas não houve nenhum reconhecimento real do que ela havia feito por eles. Mas minha mãe nunca se importou com isso. Ela não estava ali pelo reconhecimento. Ela só queria ajudar as pessoas. Quando minha mãe faleceu, fiquei arrasado. Ela era o meu mundo, e perdê-la foi como se um pedaço de mim tivesse desaparecido para sempre. Solange estava lá para mim, nos piores momentos. Ou pelo menos eu achava que estava. Olhando para trás, percebi que muito do apoio dela era mais para cumprir o mínimo necessário. Ela dizia coisas como: você precisa seguir em frente,
Sua mãe não ia querer que você ficasse preso no luto. O que sim, talvez fosse verdade, mas não era reconfortante. Era uma atitude desdenhosa. À medida que o casamento se aproximava, comecei a notar mais sinais de alerta. Solange demonstrava um estranhamento indiferente sempre que eu mencionava minha mãe em conversas sobre a cerimônia. Por exemplo, eu queria incluir uma pequena homenagem à minha mãe durante os votos, e Solange simplesmente ignorou, dizendo: "Isso não vai deixar as pessoas tristes? Casamentos são para ser felizes." Deixei passar porque não queria começar uma briga, mas pequenas coisas assim continuaram se acumulando, e então vieram os comentários do Alberto e da Regina. Eles tinham um jeito de me menosprezar, como se achassem que Solange estava se casando com alguém de uma origem inferior. Alberto, certa vez, brincou sobre como Solange estava melhorando de vida ao se casar com alguém de origem mais simples. Regina dizia coisas como: "Bem, todos nós fazemos sacrifícios por amor", como se Solange estivesse me fazendo um favor ao concordar em se casar comigo. Doeu, mas fiquei de boca fechada pelo bem da Solange. Olhando para trás agora, gostaria de ter falado antes. Talvez eu pudesse ter me poupado de um pouco de sofrimento, mas continuei dizendo a mim mesmo que, depois que o casamento passasse e a poeira baixasse, as coisas melhorariam. Eu não poderia estar mais enganado. Então, avancemos para cerca de um mês antes do casamento. Foi aí que as coisas realmente começaram a desandar. Como eu disse antes, os pais da Solange, Alberto e Regina, se ofereceram para organizar o jantar pré-casamento, em um restaurante chique com o qual tinham laços. A princípio, achei que era um gesto gentil. Imaginei que talvez estivessem tentando amenizar todos os comentários sarcásticos e os momentos constrangedores que tivemos durante o planejamento do casamento. Cheguei a dizer a mim mesmo que talvez essa fosse a maneira deles de se destacarem e mostrarem classe. Agora, um pouco de contexto sobre esse jantar. Os pais da Solange não se ofereceram apenas para organizá-lo. Eles fizeram um grande alarde de como estavam sendo generosos. Regina não parava de mencionar isso em conversas, dizendo coisas como que nos esforçamos tanto para tornar este jantar pré-casamento perfeito. Vai ser o assunto da cidade. Alberto, claro, participava sempre que podia, lembrando a mim e a todos que o restaurante era um dos melhores da região, e como tivemos sorte de eles conseguirem garanti-lo. A coisa toda começou a parecer menos um presente e mais uma injeção de ego para eles. Mas enfim, eu estava focado em fazer o casamento acontecer, então deixei que eles tomassem as rédeas do jantar de ensaio. Grande erro. À medida que nos aproximávamos da data, a verdadeira face de Alberto e Regina começou a brilhar ainda mais. Toda a conversa com eles se transformava em algum tipo de comentário indireto ou observação passivo-agressiva. Por exemplo, quando tentei confirmar a lista de convidados para o jantar, Regina revirou os olhos e disse: "Nós cuidamos disso. Não precisa se estressar com os detalhes. Basta aparecer e aproveitar." Era algo tão pequeno, mas me incomodou. Tipo, esse era para ser o nosso evento, certo? Solange e eu não deveríamos ter uma palavra a dizer sobre quem iria. E ainda tinha o cardápio. Regina fez um estardalhaço, dizendo que eles estavam organizando uma experiência gastronômica sofisticada para a noite. Ela não parava de dizer coisas como: pedimos ao chefe para criar algo realmente especial, nada parecido com o que você normalmente encontraria em casa." Essa última parte era a sua favorita, em casa. Ela adorava me lembrar que eu não era do mesmo círculo social que eles. Sou de uma cidadezinha da classe trabalhadora e eles nunca me deixaram esquecer isso. Tentei ignorar e me concentrar no panorama geral. Eu ficava me dizendo: é só uma noite. Sorria, acene com a cabeça e supere isso. Mas até a Solange estava começando a agir de forma estranha. Ela sempre teve o hábito de concordar com os pais em tudo. Mas nas semanas que antecederam o jantar, a situação piorou. Sempre que eu mencionava uma ideia ou preocupação, ela ignorava e dizia: "Você está se preocupando demais com isso. Meus pais sabem o que estão fazendo. A questão é que não foi só o jantar. Foi a maneira como me fizeram sentir um estranho no meu próprio relacionamento.
Eles me trataram como se eu tivesse sorte de estar ali, como se eu devesse ser grato, por Solange ter se disposto a se casar comigo. E Solange, ela nunca me defendeu. Na verdade, ela entrava na ideia, rindo junto ou me ignorando sempre que eu tentava tocar no assunto. Uma semana antes do jantar, houve um incidente que deveria ter sido um grande sinal de alerta para mim. Solange e eu estávamos na casa dos pais dela, finalizando alguns detalhes para o casamento. Regina estava em modo de controle total, folheando mapas de mesas e arranjos florais como se estivesse planejando um evento real. Em certo momento, sugeri trocar os arranjos de mesa por algo mais simples, algo que minha mãe teria adorado. Regina nem levantou os olhos da pasta. Ela apenas disse: "Ah, a Sônia tinha um gosto interessante, não é? Mas hoje é o dia da Solange. Vamos manter as coisas modernas, certo?" Eu congelei. Foi uma provocação tão sutil, mas me atingiu em cheio. Solange não disse uma palavra. Ela continuou rolando a tela do celular como se nada tivesse acontecido. Eu queria confrontar a Regina ali mesmo, mas não queria começar uma briga. Então engoli meu orgulho e fiquei quieto. Olhando para trás, odeio não ter dito nada. É como se cada pequeno insulto e desprezo estivesse se somando, mas eu continuei, ignorando porque não queria causar problemas. O dia do jantar pré-casamento finalmente chegou, e eu já sentia a tensão no ar. Solange e eu fomos juntos até o restaurante de carro e tentei puxar conversa para descontrair. Ela, porém, ficou calada, mexendo no celular e mal respondendo. Quando perguntei se ela estava animada, ela apenas deu de ombros e disse: só um jantar." Quando chegamos ao restaurante, Alberto e Regina já estavam lá agindo como se fossem os donos do lugar. Alberto estava parado na entrada, apertando as mãos dos convidados que chegavam, enquanto Regina estava ocupada dando instruções aos funcionários. Aquilo tudo parecia mais um evento corporativo do que uma reunião de família. O restaurante, em si, era extremamente chique. Toalhas de mesa brancas, lustres, tudo. Era o tipo de lugar que gritava: "Olha como somos importantes." E, sinceramente, isso só me fez sentir ainda mais deslocado. À medida que os convidados chegavam, comecei a notar algo estranho. A maioria das pessoas era do lado da família da Solange. Havia talvez 3 ou 4 pessoas do meu lado: meu pai, minha irmã, alguns amigos próximos e parentes. Todos os outros eram parentes da Solange ou sócios dos pais dela. Era como se tivessem transformado o jantar de ensaio em um evento de networking. Puxei a Solange para um canto e perguntei o que estava acontecendo. "Por que não tem mais gente da minha família aqui?" Ela me lançou um olhar exasperado e disse: "Meu amor, sua família é pequena e meus pais precisavam preencher a sala. De alguma forma. Não é grande coisa. Nada demais." Essa era a resposta dela para tudo. Mordi a língua e voltei a me misturar, mas não conseguia me livrar da sensação de que aquele jantar não era sobre nós. Era sobre Alberto e Regina se exibindo. Eles tomaram para si o que deveria ser uma celebração do nosso relacionamento e transformaram em um espetáculo pessoal. Depois que todos comeram, o verdadeiro show começou. Os discursos. Alberto foi o primeiro a se levantar, é claro. Pegou o microfone como se estivesse dando uma palestra em uma conferência, não como alguém falando sobre o casamento da própria filha. Ele pigarreou e começou: "Bem-vindos, pessoal. Esta noite é para celebrar a união de 2 famílias. A nossa Solange e, claro, o Henrique." Ele disse meu nome como se aquilo lhe causasse náusea. Eu estava sentado ali, tentando manter a calma, mas cada palavra que saía da boca dele era um insulto mal disfarçado. Começou a falar sobre o orgulho que sentia da Solange, de como ela sempre foi a estrela da família. Ela sempre soube o que queria na vida e correu atrás disso. E agora vai se casar com alguém que a manterá com os pés no chão. Ele deu um sorriso irônico ao dizer isso, e juro que algumas pessoas riram baixinho. Eu apenas o encarei, me perguntando se tinha ouvido direito. Então ele começou a contar como Solange sempre foi uma pessoa de alto desempenho, mesmo quando criança, e como foi importante a orientação deles para mantê-la no caminho certo. Em certo momento ele disse: "Sabe, sempre ensinamos a Solange a mirar alto.
E embora o Henrique pudesse não ser o que imaginávamos no início, ele se perdeu, deixando a frase no ar como se fosse uma piada. Eu podia sentir meu pai e minha irmã lançando olhares fulminantes na direção dele e do outro, lado da mesa. A próxima foi Regina. Caminhou até o microfone como se estivesse prestes a receber um prêmio. O discurso dela começou bem. Falou sobre o quanto amava a Solange e como estava animada para o casamento. Mas, logo depois, começaram as pequenas provocações sobre... Min disse que Solange era a filha perfeita, que merecia o melhor da vida, e comentou que ainda bem que ela era paciente, pois já havia me ensinado muito. Quase engasguei com a água. O que Solange me ensinou? A morder a língua enquanto os pais dela me insultavam sempre que tinham oportunidade. Então Regina se virou para mim e disse: "Ah, estamos tão felizes em te receber na família Henrique. Vai ser bom finalmente ter alguém que não se importe de sujar as mãos, né?" Ela riu, e alguns parentes dela riram junto. Olhei para Solange, esperando que ela interviesse, ou ao menos parecesse desconfortável, mas ela estava sorrindo junto com eles, e quando eu pensei que não poderia piorar, Alberto voltou ao microfone. Brindou com o copo e disse: "Só mais uma coisa antes de encerrarmos. Quero agradecer a alguém que não está mais conosco, mas que teve um papel importante na formação do Henrique, sua mãe, Sônia." Por uma fração de segundo, pensei que ele fosse mesmo dizer algo gentil. Mas não. Em vez disso, ele disse que Sônia era única, tinha o hábito de se intrometer nas situações, não é? Sempre tinha uma opinião sobre como as coisas deveriam ser feitas. Ele riu e Regina entrou na conversa. Ah, ela definitivamente tinha opiniões fortes. Lembra como ela sempre insistia em nos ajudar, mesmo quando não pedíamos? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Falavam da minha mãe como se ela fosse uma vizinha intrometida. E Alberto ainda não tinha terminado. Mas falando sério, continuou ele, a Sônia era uma mulher generosa. Ajudava muito a gente, às vezes até demais, para ser sincero. Ele piscou como se aquilo fosse uma piada interna. A sala ficou em silêncio, mas Alberto seguiu em frente. Vamos garantir que o espírito dela se mantenha vivo no casamento, mas esperemos que o Henrique não herde o entusiasmo dela por assumir o controle. Não queremos que ele se intrometa. Demais, certo? Era isso. Senti meu rosto esquentar e meus punhos se cerrando debaixo da mesa. Olhei para Solange, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, para calá-los. Mas ela apenas riu e disse: "Ah, pai, para com isso." Como se tudo fosse uma brincadeira inofensiva. Uma brincadeira inofensiva. Eles estavam zombando da memória da minha mãe, na frente de uma sala cheia de gente. E Solange achou engraçado. Eu não conseguia acreditar. O pior foi que Alberto e Regina agiam como se estivessem sendo charmosos. Tinham uma expressão presunçosa no rosto, como se achassem que todos estavam rindo com eles. Mas, ao olhar ao redor da sala, percebi que não. Era bem assim. Quando Alberto finalmente se sentou, a tensão na sala era tão intensa que dava para cortá-la com uma faca. O tilintar de garfos e copos recomeçou, enquanto as pessoas tentavam desajeitadamente seguir em frente após o desastre daquele discurso. Solange se inclinou e sussurrou: "Você está bem?" Seu tom era casual, como se estivesse perguntando se eu queria mais água, não se eu estava fervendo de raiva. Eu nem olhei para ela, apenas assenti. Meu maxilar estava tão travado que pensei que meus dentes fossem quebrar. Mas então Regina se aproximou da nossa mesa. "Henrique", ela disse docemente, "espero que não tenha se ofendido. O Alberto e eu só queríamos dar um toque de humor à noite. Foi tudo uma brincadeira. Foi aí que algo estalou dentro de mim. Eu não conseguia mais ficar quieto. Levantei-me e minha cadeira raspou ruidosamente no chão. "Você está falando sério agora?" Perguntei com a voz baixa, mas trêmula de raiva. Lá estava eu, em pé, no meio do jantar pré-casamento. A cadeira ainda estava ligeiramente inclinada para trás desde que me levantei. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, como se alguém tivesse desligado a TV. Todos os olhos estavam em mim, mas eu não me importava. Meu coração batia forte, meu rosto estava quente, mas eu sabia que não podia deixar isso passar. A zombaria de Alberto e Regina com a memória da minha mãe já era demais, mas aquele pedido de desculpas falso da Regina foi a gota d'água.
Você está falando sério agora? Repeti olhando diretamente para Regina. Ela congelou por um segundo, provavelmente sem esperar que eu a confrontasse. Alberto levantou os olhos da bebida como se eu o tivesse insultado. Solange, sentada ao meu lado, sussurrou. Henrique, para com isso, mas eu a ignorei. Deixa eu ver se entendi. Disse agora em voz mais alta. Você passou a noite inteira falando mal da minha mãe, a mulher que ajudou sua família quando ninguém mais o faria, e agora está agindo como... se fosse só uma brincadeira? Você acha que está tudo bem? Alberto recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Relaxa, Henrique, disse ele, sorrindo como se achasse que não era grande coisa. Você está exagerando. Foi tudo brincadeira. Brincadeira? Retruquei. Você a chamou de intrometida. Disse que ela era demais. Zombou da generosidade dela como se fosse algum tipo de defeito. Como isso pode ser divertido? A tensão na sala era insuportável. Eu podia ver alguns primos da Solange olhando para os pratos, claramente desconfortáveis. Meu pai, por outro lado, encarava o Alberto como se quisesse dar um soco nele. Minha irmã estava de braços cruzados, encarando a Regina como se estivesse esperando sua vez de intervir. Regina tentou rir da situação. Ah, Henrique, não seja tão sensível. Estávamos só contando algumas histórias. Todo mundo sabe como a Sônia gostava de assumir o controle. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Assumir o controle? Eu disse elevando a voz. Ela te ajudou. Ela salvou seu negócio quando você estava prestes a perdê-lo. Ela pagou o conserto do seu forno, a reforma do seu pátio e a faculdade do seu filho. E é assim que você a retribui? Transformando-a em algum tipo de piada num jantar de ensaio? Alberto endireitou-se, visivelmente irritado. Tudo bem, chega, disse ele, tentando soar autoritário. Não queríamos fazer mal a ninguém, mas se você vai fazer birra por causa disso, talvez não esteja pronto para o casamento. Aquele comentário mostrou o quão pouco respeito ele tinha por mim, ou pela minha mãe, aliás. Solange finalmente falou, puxando minha manga. Henrique, podemos ir lá fora conversar, por favor? Afastei meu braço. Não, Solange, não podemos. Não até seus pais entenderem o quão desrespeitosos eles foram. Regina suspirou dramaticamente, como se fosse a vítima de tudo aquilo. Henrique, esta deveria ser uma ocasião alegre. Você está estragando a noite para todos. Eu estou estragando a noite, eu disse, com a voz trêmula de raiva. Não, Regina. Você estragou tudo no segundo em que decidiu detonar minha mãe na frente de todo mundo. E Solange, você simplesmente... Ficou sentada e deixou acontecer. O rosto de Solange ficou vermelho. Eu não sabia que eles iam dizer tudo aquilo, ela disse na defensiva. Mas você riu, eu retruquei. Você riu de cada insulto, você nem tentou impedi-los. Nesse momento, os sussurros na sala começaram a aumentar. As pessoas se inclinavam umas para as outras, murmurando sobre a cena que se desenrolava à sua frente. Eu sentia o peso da escada deles, mas não me importava. Não se tratava deles. Tratava-se de defender a minha mãe. Alberto se levantou visivelmente irritado. Tudo bem, Henrique. Se você está tão ofendido, talvez devesse ir embora, disse ele, apontando para a porta. Por um momento pensei na possibilidade. Pensei em simplesmente ir embora, deixando-os com seu jantarzinho perfeito. Mas então olhei ao redor da sala para meu pai, minha irmã, meus poucos amigos que tinham vindo me apoiar. Estavam todos observando, esperando para ver o que eu faria. E percebi que não ia deixar Alberto e Regina se safarem. Não desta vez. Não, eu disse com firmeza. Eu não vou embora. Não até você entender o que fez. O Alberto abriu a boca para responder, mas eu o interrompi. Você age como se a minha mãe fosse uma intrometida e arrogante, mas sem ela, vocês nem teriam essa ligação com restaurantes. Ela não fez nada disso porque queria reconhecimento ou elogios. Ela fez porque se importava. E agora você está aqui destruindo a memória dela como se fosse uma piada. Isso não é apenas desrespeitoso, é repugnante. A sala ficou completamente silenciosa novamente. Até Alberto pareceu surpreso, como se não soubesse como responder. Regina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Solange apenas ficou sentada ali, olhando para a mesa, com o rosto numa mistura de vergonha e raiva.
Finalmente, Alberto murmurou. Não foi isso que quisemos dizer. Não importa a sua intenção, eu disse. O que importa é como soou. Você não pode reescrever quem minha mãe era só porque isso se encaixa na sua narrativa. Ela merecia mais do que isso. E, sinceramente, eu também. Com isso, me afastei da mesa e peguei meu casaco. Quer que eu vá embora? Tudo bem. Mas não, espere que eu volte. Meu pai se levantou imediatamente, pronto para me seguir. Minha irmã pegou a bolsa e lançou um último olhar furioso para Regina antes de se juntar a nós. Alguns amigos meus também se levantaram, parecendo inseguros, mas me apoiando. Solange me chamou. Henrique, espere. Mas eu não parei. Saí daquele restaurante de cabeça erguida, mesmo com o coração batendo forte no peito. Lá fora, meu pai pôs a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, disse ele. Sua mãe ficaria orgulhosa. Assenti, mas não me senti orgulhoso. Senti raiva e traição, e percebi uma coisa. Se ela não conseguia me defender, nem defender minha mãe, talvez ela não fosse a pessoa que eu pensava. Uma parte de mim achava que tinha feito a coisa certa ao ir embora, mas a outra parte não conseguia se livrar da sensação de que não era o suficiente. Se eu deixasse as coisas como estavam, Solange e sua família iriam distorcer a história para me fazer de vilão. Eles iriam enquadrar isso como se eu estivesse sendo sensível demais ou exagerando. Não, eu não podia deixar isso acontecer. Não se tratava só de mim. Era sobre a minha mãe, a memória dela e o que eu representava. Respirei fundo e me virei para o meu pai. Preciso voltar para lá, eu disse. O quê? Minha irmã disparou. Por quê? Você não deve nada a eles. Eu sei, eu disse olhando para ela. Mas não vou deixar isso inacabado. Preciso deixar. Claro, para a Solange, para os pais dela, para todos, que eu terminei de vez. Meu pai hesitou, depois assentiu. Se é isso que você precisa fazer, nós vamos com você. Não, eu disse, balançando a cabeça. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinho. Minha irmã pareceu querer discutir, mas se conteve. Virei-me e voltei para o restaurante. Meu estômago estava embrulhado, mas minha mente estava lúcida. Eu não voltaria lá para fazer uma cena. Eu estava voltando para lá para acabar com tudo de uma vez por todas. As pessoas cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para a porta enquanto eu voltava. Solange ainda estava sentada à mesa, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Quando me viu, levantou-se. Henrique, disse ela, o que você está fazendo? Ignorei a pergunta e fui direto para a frente da sala, onde Alberto e Regina ainda estavam sentados, parecendo muito satisfeitos consigo mesmos. Alberto ergueu uma sobrancelha quando me aproximei, claramente sem esperar que eu voltasse. Regina me lançou aquele mesmo sorriso falso e doce que usara a noite toda. Voltou tão cedo? Perguntou Alberto, com o tom transbordando sarcasmo. Não me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, me virei para encarar a sala inteira. Com licença, pessoal, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. O murmúrio parou instantaneamente e todos os olhares se voltaram para mim novamente. Meu coração batia forte, mas mantive a voz firme. Tenho algo a dizer. Olhei para Solange, que agora estava imóvel junto à mesa, com as mãos firmemente entrelaçadas à frente do corpo. Sei que este não é o momento nem o lugar que alguém esperava para isso, mas depois do que aconteceu esta noite, não vejo motivo para esperar. Respirei fundo e continuei. Este casamento está cancelado. A sala explodiu. Suspiros, murmúrios, que o arrastar de cadeiras enchiam o ar enquanto as pessoas se entreolhavam. O queixo de Solange caiu e ela levou as mãos à boca. Henrique, não, sussurrou ela, mas levantei a mão para impedi-la. A sala estava em silêncio absoluto agora. Até o bastão de pesos havia parado de se mover, paralisado nos cantos da sala. Voltei-me para os outros convidados. Não se trata apenas do que aconteceu esta noite, eu disse. Trata-se do tipo de família com a qual eu me casaria. Uma família que não me respeita, não respeita minha mãe e não respeita os valores com os quais fui criado. Não posso e não vou passar o resto da minha vida sendo tratado assim. Alberto finalmente encontrou sua voz. Você está cometendo um grande erro, garoto, disse ele, com um tom cheio de condescendência. Você está jogando fora uma coisa, boa por nada. Ri amargamente.
Nada? Você acha que desrespeitar minha mãe não é nada? Você acha que me tratar como se eu fosse menos do que isso não é nada? Não, Alberto. O erro seria levar esse casamento adiante e me amarrar a uma família que não me merece. Regina parecia prestes a chorar. Ou talvez estivesse apenas envergonhada por o showzinho deles ter dado errado. Henrique, disse ela com a voz trêmula, não vamos tomar decisões no calor do momento. Podemos conversar sobre isso amanhã, quando todos tiverem a chance de se acalmar. Não, eu disse com firmeza. Não vamos falar sobre isso amanhã nem nunca. Está feito. Virei-me para Solange uma última vez. Seu rosto estava coberto de lágrimas e ela parecia não saber se gritava ou implorava. Voltei para a porta, meus passos ecoando no quarto silencioso. Ao estender a mão para a maçaneta, ouvi Solange me chamar uma última vez. Henrique, por favor, não faça isso. Parei por um instante, com a mão na porta, depois me virei e disse, eu já fiz isso. Sair daquele restaurante foi como arrancar um curativo. Senti uma dor, claro, mas a sensação avassaladora era de alívio. Tinha acabado. O casamento, o desrespeito constante, a sensação de não ser nunca o suficiente em uma família da qual eu deveria fazer parte. Tudo isso tinha ficado para trás. Na manhã seguinte, a verdadeira repercussão começou. Acordei com cerca de 100 mensagens não lidas no meu celular. A maioria era da Solange. Algumas eram do Alberto e da Regina, e havia até algumas de parentes, aleatórios dela que eu mal conhecia. O tom das mensagens variava de suplicante a totalmente desagradável. As mensagens da Solange estavam cheias de pedidos de desculpas. Me desculpe, Henrique. Eu não queria te machucar, por favor, só fale comigo. O Alberto foi mais agressivo. Você nos envergonhou na frente de todo mundo. Você vai se arrepender. E a Regina tentou se fazer de vítima. Não acredito que... Você fez isso com a Solange. Ela não merecia isso. Ignorei todos eles. No meio da tarde, Solange apareceu no meu apartamento. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava me preparando para isso o dia todo, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Quando abri a porta, ela parecia não ter dormido. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto, manchado de tanto chorar. Ela ainda estava usando o vestido da noite anterior, como se tivesse ido direto para casa e chorado até dormir. Henrique, ela disse suavemente com a voz trêmula. Podemos conversar, por favor? Cruzei os braços e me encostei no batente da porta. O que há para conversar, Solange? Fui bem claro ontem à noite. Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado, mas não recuou. Eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, disse ela. Mas podemos resolver isso. Podemos resolver isso? Balancei a cabeça. Você não entende, entende? Isso não é algo que possamos resolver assim. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, com a voz embargada ao dizer, eu estava com medo. Certo. Eu não sabia o que fazer. Medo de quê? Se perguntei com a frustração transbordando. Medo de chatear seus pais? Com medo de fazer uma cena. Ela não tinha resposta. Ficou ali parada, chorando, enquanto eu a encarava, esperando por algo, qualquer coisa que me fizesse acreditar que ela realmente entendia o que tinha feito. Mas nada aconteceu. Seus olhos se arregalaram e ela deu um passo à frente. Por favor, Henrique, sussurrou. Não faça isso. Podemos fazer dar certo. Vou falar com meus pais. Vou fazer com que eles se desculpem. Só não termine assim. Balancei a cabeça novamente. Não se trata só dos seus pais, Solange. Trata-se de você. A noite passada me mostrou exatamente quem você é e eu não consigo esquecer. Eu mereço algo melhor do que isso. Ela me encarou por um momento, o rosto se contraindo enquanto a realidade se concretizava. Numa tarde de sábado, eu estava limpando a caixa de lembranças antigas da minha mãe. Era algo que eu guardava desde que ela faleceu. Dentro dela havia coisas como seu colar favorito, um par de brincos que ela costumava usar na igreja e um pequeno e delicado medalhão com uma foto da minha avó dentro. Aquele medalhão estava na minha família há gerações, passado de mãe para filha, e minha mãe o havia me dado antes de falecer. Ela disse, um dia você saberá a pessoa certa para dar isso. Eu o guardei em segurança na caixa desde então.
Não era apenas uma joia. Era um pedaço dela, da história da nossa família. Mas quando abri a caixa naquele dia, o medalhão havia sumido. A princípio, pensei que estivesse imaginando coisas. Rasguei a caixa com cuidado, procurando em cada canto, mas ele não estava lá. Verifiquei as gavetas onde guardava a caixa, as prateleiras e até o chão ao redor. Nada. Meu coração apertou ao me dar conta. Alguém o havia levado. A única pessoa que estivera no meu apartamento recentemente, além da minha família e amigos próximos, era Solange. Meu estômago embrulhou enquanto eu juntava as peças. Ela tinha vindo alguns dias depois do término, para deixar o anel de noivado. Ela pediu para usar o banheiro antes de sair. E eu não pensei em nada na hora, mas agora tudo fazia sentido. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela. Você pegou o medalhão da caixa de lembranças da minha mãe? Alguns minutos depois ela respondeu. Do que você está falando? Não acreditei nem por um segundo. Você sabe exatamente do que estou falando. O medalhão que minha mãe me deixou. Ele sumiu. Você é a única pessoa que esteve no meu apartamento. Ultimamente. Você o pegou? Ela não respondeu de imediato, mas quando respondeu, a mensagem dela me deixou furioso. Peguei emprestado porque queria guardar um pedaço dela comigo. Achei que isso me ajudaria a me sentir mais perto de você. Emprestado? Ela pegou emprestado sem pedir, sem nem me avisar. Eu não conseguia acreditar na audácia. Liguei para ela imediatamente. Quando ela atendeu, parecia na defensiva, como se fosse a vítima de tudo aquilo. Henrique, não é grande coisa, ela disse. Eu ia devolver. Nem mais, eu retruquei. Esse medalhão está na minha família há gerações. Não é uma bugiganga, que você pode simplesmente pegar quando quiser. Como você pode achar que isso é aceitável? Eu só queria me sentir conectada a você, disse ela, com a voz trêmula, como se estivesse tentando demonstrar compaixão. Não achei que você fosse notar. Claro que eu notaria, gritei. É da minha mãe, e o fato de você não ter pensado em me perguntar antes piora ainda mais a situação. Ela começou a chorar naquele momento, mas eu não estava com vontade de confortá-la. Onde está? Perguntei. Está na casa dos meus pais, ela admitiu, entre soluços. Eu não queria perdê-lo, então o deixei lá para guardá-lo em segurança. Essa foi a gota d'água. Você pegou algo que não lhe pertencia, algo que significa mais para mim do que você jamais entenderá, e simplesmente deixou na casa dos seus pais. Tá brincando? Me desculpe, ela sussurrou. Desculpe não resolve, eu disse com a voz fria. Vou buscá-lo agora. Uma hora depois eu estava chegando na casa do Alberto e da Regina. Minha raiva só aumentou durante a viagem, e quando bati na porta, eu estava prestes a explodir. Regina abriu, e seu sorriso falso e doce desapareceu ao ver a minha expressão. Henrique, disse ela cautelosa, o que você está fazendo aqui? Vim pegar o medalhão da minha mãe, respondi sem rodeios. Solange me disse que ele está aqui. O rosto de Regina se transformou em uma mistura de confusão e irritação. A Solange pegou um medalhão. Por que ela simplesmente o pegaria? Interrompi. Ela estreitou os olhos, mas se afastou para me deixar entrar. Alguns minutos depois, Solange desceu as escadas segurando o medalhão. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto manchado. Mas eu não me importei. Tudo o que vi foi o medalhão balançando em seus dedos como se não fosse nada. Tá aqui, disse ela, estendendo-o para mim. Arranquei-o de sua mão e o inspecionei, certificando-me de que era o mesmo. Quando me dei por satisfeito, enfiei-o no bolso e me virei para sair. Ah, Henrique, espere, disse ela, com a voz desesperada. Eu não queria te chatear. Eu só estava tentando guardar um pedacinho de você comigo, eu disse, interrompendo-a. Você roubou de mim, da minha mãe. O que você já tinha feito não foi o suficiente? Seu rosto se contraiu e ela começou a chorar de novo. Mas eu não parei. Saí pela porta, batendo-a atrás de mim. Nos dias que se seguiram, bloqueei o número dela, apaguei suas mensagens e cortei todas as maneiras possíveis de ela entrar em contato comigo. Eu estava farto dela, da família dela e de todo o drama que eles trouxeram para a minha vida. Cancelar o casamento tinha sido difícil, mas este era o último prego no caixão.
e por mais cansativo que fosse, também parecia um encerramento. Eu tinha me defendido minha mãe e os valores que ela havia me ensinado. Eu sabia que tinha feito a escolha certa e pela primeira vez em muito tempo me sentia em paz. Agora me diz, você teria coragem de cancelar um casamento na frente de todos se sua mãe fosse desrespeitada assim? Como você reagiria? E para você? Até que ponto devemos suportar humilhações em nome do amor? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim, você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.